Boa noite, Fúvio. Já vamos começar. Boa noite. Vamos só dar uns minutinhos para o pessoal entrar. Adeus, poupança. Isso aí, Ju. Chega. Chega de ser lesado pela poupança. Boa noite, Bárbara, Edu, Carmen. E aí, tudo bom? Já vamos começar. Tem gente aqui que manja do assunto também. A Carmen é uma delas. Boa noite, Tati. Já já começamos, galera. Um minutinho. Me escutam bem, pessoal? Dá para ouvir bem aí? Tranquilo? Boa, Ju, obrigado. Obrigado, Carmen. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos começar. 8h04 já, 8h05 quase. Aproveitar aí quem entrou na hora. Primeiramente, boa noite novamente. Olá a todos, obrigado aí por comparecerem e tenho certeza que espero que essa nossa aula aqui ajude vocês, ajude aí seus colegas, seus clientes, seus parceiros, de alguma forma, alguma pessoa, seja alguma pessoa que esteja aqui acompanhando a live, ou alguém da sua família, alguma pessoa que você se importa muito com ela, né, que ainda esteja aí, poxa, com o seu dinheiro realmente parado na poupança, né, realmente perdendo dinheiro, encaminha essa live aí para essa pessoa. Se você que já está aqui, poxa, conhece um amigo, tem um primo, tio, vizinho, quem quer que seja, que ainda não começou a investir, acha que investir é um negócio muito maluco, muito difícil e prefere a segurança da poupança, manda um aviãozinho aí para essa galera aí nos seus amigos aqui do Insta, para ele aprender um pouco mais. Beleza? Oi, Lucas, Bia, tudo bom? Vamos começar então aqui, finalmente. Pessoal, primeiro, né? Então, por que a gente está reunido, né? Aqui para falar sobre poupança, sobre como fugir da poupança, tá? A poupança, infelizmente, ainda é a principal forma do brasileiro, de alguma forma, investir o seu dinheiro. Por mais que eu mesmo não considere um investimento, mas de alguma forma tenha lá uma certa rentabilidade. Porém, caso você não saiba, a poupança dá um retorno pífio, né, ridículo, mesmo em tempos de juros altos. Né, você encontra N produtos de investimento muito melhores do que a poupança. Tá? E agora, a partir de hoje, a gente vai fazer uma série chamada Fuja da Poupança, onde eu vou desde o comecinho, desde o mais básico, mostrar para você maneiras, né, produtos, tipos de investimento que você pode começar a investir saindo da poupança sem fazer loucura, sem promessa fácil, bem passo a passo, para você que quer ir devagarzinho, quer colocar o pezinho na água, sentir como que é essa história de investimento, tá? Então, nessa série Fuja da Poupança, a cada semana eu vou trazer um tipo de investimento, um tipo de produto, para você conhecer e tirar logo o dinheiro lá da poupança que está parado, que você está perdendo, tá com o seu dinheiro parado, perdendo rentabilidade lá. Beleza? Então, hoje eu quero mostrar para vocês como ganhar dinheiro investindo no Tesouro Direto, tá? O Tesouro Direto, ou através do Tesouro Direto, né, nos títulos do Tesouro Nacional, é uma das maneiras, digamos assim, mais seguras, mais conservadoras, dependendo do produto, dependendo do seu objetivo, para você começar a investir, tá? Por que é uma das mais seguras? Para isso, primeiro eu quero dar um passinho para trás, né? Então, poxa, para quem está começando, para quem não conhece, o que são os títulos do Tesouro, tá? O que são essas dívidas que o Tesouro Nacional emite? Uma forma de você entender, de uma analogia, pensa da seguinte forma: você tem aí o seu vizinho que por algum motivo bateu na sua porta e veio te pedir um dinheiro emprestado. Você falou, cara, preciso de
R$ 1.000 urgente, preciso resolver um problema aqui, você me empresta R$ 1.000? Você fala, beleza, eu te empresto R$ 1.000, mas eu preciso que você me devolva no máximo daqui a um ano, né? E eu vou te cobrar, por exemplo, 10% de juros, ou 1% de juros, por exemplo, tá? Se o seu vizinho vem e te empresta e te pede dinheiro emprestado, você deveria pelo menos aí cobrar uns juros, né, pelo tempo do dinheiro que ele vai estar na mão do seu vizinho e não na sua mão, onde você poderia utilizar esse dinheiro a seu favor. Quando a gente fala de títulos do Tesouro, a ideia é a mesma. É a mesma coisa. A única diferença é que ao invés de você emprestar o dinheiro para o seu vizinho, que é uma pessoa que você não conhece, ou conhece com pouco detalhe, é uma pessoa que pode te dar um calote, tem uma chance de te dar um calote, no caso dos títulos do Tesouro Nacional, você está, entre aspas, emprestando dinheiro para o Tesouro, né, que é um órgão do governo que basicamente, ele, bem grosso modo, ele controla o fluxo de dinheiro, né, lá basicamente onde o dinheiro é gerado, impresso, tá? Novamente, simplificando bastante aqui, tá? Quando você investe em títulos do Tesouro Nacional, basicamente você chega para o Tesouro e fala, Tesouro, olha, eu tenho R$ 1.000, toma aqui R$ 1.000, me dá esse título, tá? E eu quero que você me devolva esses R$ 1.000 daqui 3, 5, 10 anos com juros, tá? Então, como eu disse, é uma operação de empréstimo onde você é o credor, não o devedor. A grande diferença aqui é que o seu devedor é o Tesouro Nacional, tá? Ou seja, é o governo, grosso modo, falando aqui. Por que aqui o risco é tão baixo, né? Qual que é a chance do governo não te pagar esse título de volta, né? Do Tesouro Nacional não te pagar esse dinheiro de volta? A chance é muito baixa, né? Porque hoje a gente até fala que o Tesouro Selic, especificamente, que eu vou entrar em detalhes com vocês, é um ativo livre de risco, né? Entre aspas, né? Porque na pior das hipóteses, se o governo se vê sem dinheiro para te pagar, ele é o dono da impressora, né? Da maquininha que gera dinheiro. Ele vai lá, imprime mais dinheiro, por mais que isso cause inflação, outras coisas, mas ele vai lá, imprime mais dinheiro e te paga, tá? Então, o Edu falou aqui, poupança hoje é certeza de perder dinheiro com bastante segurança. Exatamente, exatamente. Então, pessoal, pelo amor de Deus, vamos fugir desse treco, tá? Então, resumindo, né? Pense, você vai investir no Tesouro, você vai estar emprestando o título, emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional, que vai te dar uma promessa de te devolver esse dinheiro com juros após um determinado período. Tá? Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Não é nada complexo, não é nada que você precisa entender de investimento, entender de saber fazer conta de matemática. Não. Pense que é como se você estivesse emprestando dinheiro para o vizinho, só que você está emprestando dinheiro para alguém muito mais confiável. Tá? E segunda pergunta, como que eu compro títulos do Tesouro Nacional? Tá? Como que você vai investir? A primeira coisa que você tem que fazer para você investir no Tesouro é abrir uma conta numa corretora. Tá? E aí, para abrir a conta numa corretora, eu não vou nem falar onde que você vai abrir essa conta. Você vai clicar aqui no link que vai aparecer e se cadastrar, abrir sua conta, tá? Aqui com a gente para poder começar a investir os títulos do Tesouro, tá? Você vai ver que é muito fácil, muito simples, mas só para você ter uma ideia que você precisa ter esse intermediário. O objetivo aqui hoje não é entrar nesse operacional, mas só para você conhecer um pouco, tá? E aí, vamos então entrar em detalhes, né? Quais são os tipos de títulos do Tesouro Nacional que tem disponíveis, tá? Hoje, basicamente, a gente tem 3 grandes grupos de títulos do Tesouro. Aí eu vou passar um por um aqui com você para ficar um pouco mais claro, tá? Primeiro, a gente tem um tipo de título que é chamado Tesouro Pré-fixado, tá? Tesouro Pré-fixado. O que isso quer dizer? O que o próprio nome dele diz, né? Que você vai comprar um título do Tesouro onde o Tesouro vai de forma anterior, né, no momento da compra, ele já vai te falar, olha, investidor, você está comprando esse título pré-fixado e eu te prometo, eu vou te pagar 12% ao ano, tá? Até daqui 3 anos. Nos próximos 3 anos eu vou te pagar 12% ao ano, por exemplo, tá? Ou seja, a taxa, a sua rentabilidade, ela é pré-fixada. Investiu, você já sabe quanto você vai receber, desde que, claro, você segure o título até o vencimento, tá? E aí, você tem 2 formas de investir no tesouro pré-fixado, tá? Você tem o tesouro pré-fixado, entre aspas, normal, simples, tá? Que ele simplesmente tem o nome tesouro pré-fixado, onde você vai investir, esse título vai rendendo, até a data do vencimento. Quando chega na data do vencimento, você recebe o principal, que a gente chama o valor investido, né? Somado com juros de todo o período. Por exemplo, se foi 3 anos, durante todos esses 3 anos, você recebe aqui os seus juros acumulados, tá?
Agora, se você preferir ter receber dinheiro em caixa de forma mais recorrente, você pode partir para o Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais. Tá? O que significa pré-fixado com juros semestrais? Significa que, por exemplo, esse mesmo título que tem vencimento para daqui 3 anos, por exemplo, que a cada final de semestre, tá? O que rendeu durante o semestre você vai receber de juros naquele período. Então você vai voltar lá para estaca zero, digamos assim, para o seu investimento inicial, mas você vai pegar de fato o dinheiro na mão desse rendimento. Começou o próximo semestre, ele começa a crescer novamente, paga juros e assim por diante. Tá? Então essa é a diferença do tesouro pré-fixado principal, digamos assim, o clássico, normal, onde você compra e até o vencimento você recebe, lá no final do vencimento você recebe pagamento de juros, ou se você quiser com juros semestrais, para você ter uma recorrência aí no pagamento de juros na sua conta, tá? O tesouro pré-fixado, ele é muito interessante, tá, para o investidor de ser investido quando você está em determinados momentos, tá, onde você tem uma taxa de juros muito alta, tá? Hoje, por exemplo, a gente está com uma taxa Selic, né? Quando eu digo taxa de juros, é a taxa Selic bem alta, né? De 13,75%. Mas como que você, digamos assim, ganha mais dinheiro nesse tipo de operação, né? Quando existe uma expectativa de que no futuro, um futuro próximo ou um pouco mais longo, de que essa taxa vai cair. Né? Então vamos olhar de forma retroativa, tá? Poxa, lá em 2016 a Selic chegou a mais de 14%. Se em 2016 você comprou um título de 5 anos, por exemplo, de vencimento, com 14% de rentabilidade, pô, não importa o que aconteça com a Selic, você vai receber 14% ao ano. Imagina o quanto você ganhou quando a Selic caiu lá para 2% em 2020. Se você comprou um título pré-fixado em 2016, travou aqui uma rentabilidade de 14%, comparado em 2020, quando a Selic estava com 2%, olha a diferença que você ganhou, né? Quem acompanhou a Selic estava ganhando 2%, e no seu caso, você que pré-fixou lá atrás estava ganhando 14%, tá? E óbvio que o inverso é verdadeiro, você tem que tomar cuidado, você não vai se travar, comprar um título pré-fixado, por exemplo, quando ela estava em 2%, quando existe uma expectativa clara de que a Selic vai subir. E aí você fica travado lá embaixo nos 2% e vê a galera subindo para 5%, 6%, 10%, até 13% como está hoje, tá? Então tudo é uma questão, óbvio, de momento, de saber, de entender, antecipar aí as perspectivas de mercado, né, do ponto de vista aqui da Selic, tá? Mas vamos voltar aqui para o produto sem querer complicar muito. Então, novamente, falamos aqui do tesouro pré-fixado, principal e juros semestrais, tá? Diferentemente do tesouro pré-fixado, qual que é o contrário de pré-fixado? O que não é pré-fixado, o que não é fixado antes, é fixado depois. Então a gente tem títulos pré-fixados e nós temos títulos pós-fixados. O que significa isso? São títulos do Tesouro que quando você investe, você só sabe de fato quanto você vai receber mais para frente, a cada dia que se passa, a cada mês, a cada ano, e lá no vencimento, aí sim você descobre o quanto que você está ganhando de rentabilidade, tá? E a gente tem dois tipos de títulos do Tesouro nesse caso. Primeiro, eu vou falar aqui do Tesouro Selic, tá? Tesouro Selic, digamos assim, é o título mais seguro, tá? Do ponto de vista de crédito, de volatilidade, tá? Como que funciona o Tesouro Selic? Mesma coisa, você chega lá no Tesouro, tá aqui, R$1.000, me dá um título, quero que você me pague esses R$1.000 com juros após um determinado período. O Tesouro Selic, como que funciona a rentabilidade? Ele vai te pagar a taxa Selic, tá? Do momento, como eu falei hoje, ela é 13,75%, mais uma taxa adicional, tá? Que a gente chama de spread. Mas aí vamos simplificar, por exemplo, você pode comprar um título do Tesouro Selic, por exemplo, que esteja pagando Selic mais 0,25%, por exemplo, tá? Se a taxa Selic é 13,75% mais 0,25%, arredondando aí, 14%. O que significa? Que nesse período você vai receber 14%, assumindo que a taxa Selic se mantenha constante, tá? Porém, como ele é pós-fixado, hoje como a taxa Selic está alta, se a taxa Selic começar a cair, a rentabilidade do seu retorno também vai começar a cair, né? Porque ela sempre acompanha o valor da taxa Selic naquele momento, naquele dia, mais essa taxa adicional, no caso do exemplo aqui, 0,25%. Tá? A mesma coisa no inverso. Se você compra um Tesouro Selic, quando a taxa Selic está lá embaixo e a taxa começa a subir, o seu título também começa a valer mais, tá? A rentabilizar mais aí na sua carteira, tá bom? Então, o Tesouro Selic, novamente, ele é um título pós-fixado, tá? Que acompanha a taxa Selic.
relembrando, né, taxa Selic é a nossa taxa básica de juros, né? A gente tem um comitê do Banco Central, que é o Copom, que define o seu valor, né, periodicamente, tá? Semana passada a gente teve um Copom onde houve a manutenção da taxa em 13,75%, tá? Porém, como eu disse, diferentemente do título pré-fixado, ele é um título pós-fixado, tá? Ele pode ser muito vantajoso quando você vê taxas Selic baixas, né? Taxa Selic baixa e você tem a expectativa de que a taxa vai crescer bastante, tá? Além disso, o Tesouro Selic, ele é uma boa alternativa para você colocar a sua reserva de emergência, tá? Por quê? Que ele é um investimento indicado para reserva de emergência, né? Para quem não sabe, o que é a reserva de emergência, né? A reserva de emergência é um colchão, um dinheiro que você deixa guardado, tá? Cujo objetivo dele não é rentabilizar, não é você ganhar dinheiro com ele, é para ele ficar, de fato, guardado. Obviamente, investido em algo que faça sentido, tá? Como eu estou dizendo aqui, o Tesouro Selic, que você vai usar para emergências. Putz, perdi o emprego, surgiu uma despesa médica inesperada, estava sem convênio, ou o convênio não cobra, sei lá, uma emergência. A gente não sabe quando vai acontecer, a gente só sabe que vai acontecer em algum momento, né? Eventualmente, uma emergência sempre acontece. E a reserva de emergência é bem legal, o Tesouro Selic pode ser uma opção boa para a reserva de emergência, pelo fato de que a reserva de emergência, você não é o tipo de investimento para você priorizar a rentabilidade, tá? Você vai olhar duas coisas diferentes. Uma é a liquidez e outro o risco, tá? Quando eu falo em liquidez, o Tesouro Selic tem uma alta liquidez. O que significa esse termo, né? Alta liquidez. Significa que você consegue rapidamente, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, converter o seu título em dinheiro, sacar, resgatar, vender esse título de volta, tá? Ou seja, eu tenho um Tesouro Selic, se eu quero hoje vendê-lo e pegar o meu dinheiro de volta, eu consigo, né? Então, assim, por que é tão importante ter a liquidez? Porque se você tem uma reserva de emergência, um investimento que você, por exemplo, alguns fundos de investimento que tem liquidez aí de 5 dias, 15 dias, 30 dias, como que você vai usar um recurso de emergência que demora 30 dias para cair na sua conta, por exemplo, né? Então, assim, para reserva de emergência, você precisa de investimentos que tenham uma alta liquidez, que você transforme aquele investimento em dinheiro rapidamente, tá? E o segundo ponto é o risco, né? Você precisa investir em ativos que tenham baixo risco. Como eu disse, no caso aqui o risco do Tesouro Selic é o Tesouro Nacional não te pagar de volta, né? Que é uma chance baixíssima, digamos assim, é o menor risco do mercado, tá? Então, atende duas condições da reserva de emergência, que é risco e liquidez. Baixo risco e alta liquidez. A rentabilidade vai ser alta? Não, não vai ser alta. Não existe mundo perfeito, né? E, como eu disse, o objetivo aqui do Tesouro Selic para a reserva de emergência nem é esse da rentabilidade. Beleza? Tranquilo? Então, por enquanto, a gente já falou dos 3 títulos. E só um ponto, né? No Tesouro Pré-Fixado, eu comentei que a gente tem o Tesouro Pré-Fixado normal e o com juros semestrais. No Tesouro Selic não tem isso, tá? É só o normal mesmo. Você investe lá no Tesouro Selic 2026, por exemplo, ele vai rendendo de acordo com a Selic. Quando chegar lá no vencimento, 2026, por exemplo, o governo te paga de volta com os juros acumulados de todo o período. Beleza? Então, falando de tesouro pré-fixado com juros semestrais, tesouro Selic. O último tipo de título que a gente tem é um outro título, um outro investimento também pós-fixado, tá? Que é o tesouro IPCA+, tá? O que significa tesouro IPCA+, caso você não conheça? O IPCA, né, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, né? O IPCA é o principal indicador aqui no Brasil de algo muito importante, que é a inflação, né? A inflação basicamente acho que aqui no Brasil todo mundo já sabe um pouco, né? Mas é um movimento de alta de preços, né? Que decorre de uma série de fatores, não é o objetivo da aula hoje, tá? Mas indica aí o quanto que uma cesta média de produtos encareceu num determinado período, tá? E aí esse IPCA ele é mensurado todo mês, tá? E o Tesouro IPCA+, de forma muito parecida com o Tesouro Selic, ele também rende de forma pós-fixada. Você só vai saber quanto você ganha a cada dia até lá o vencimento ou o pagamento de cupom, que eu vou entrar em mais detalhe daqui a pouco, tá? Ou seja, ele vai te pagar, por exemplo, IPCA mais, sei lá, 5%, por exemplo, tá?
vamos arredondar aqui. Pô, o IPCA está 8%, por exemplo, a nossa inflação está em 8%. Você tem 8%, mais uma taxa extra aí de 5%, 13%. Esse Tesouro IPCA+, vai te pagar 13% ao ano, assumindo que o IPCA seja mantido mesmo durante todo o seu período de investimento. A gente sabe que não vai ser o mesmo. A inflação vai aumentar, vai cair, né, vai ter deflação, por exemplo, como a gente já teve alguns meses ultimamente, mas o seu título ele vai render conforme o IPCA. Ele vai aumentar ou vai cair a sua rentabilidade conforme o movimento do IPCA, tá? Muito similar aqui ao Tesouro Selic, tá? O Tesouro IPCA+, tá? Diferentemente do Tesouro Selic, por exemplo, ele é um pouco mais arriscado do ponto de vista que ele é mais volátil, tá? Que aí entra na questão de preço de mercado, que eu vou entrar em detalhe um pouquinho mais para frente, tá bom? Porém, o que é muito legal do Tesouro IPCA+, é que você tem um investimento onde ele sempre vai te dar juros reais. O que a gente quer dizer quando a gente fala juros reais, né? É rendimento acima da inflação. Porque pensa da seguinte forma, se o seu investimento ele sempre te paga no mínimo a inflação, no mínimo o IPCA mais uma taxa, você pelo menos cancelou, né, o quanto o seu dinheiro perdeu de valor na inflação durante esse período, né? Então, poxa, hoje, R$100 não compram as mesmas coisas que eu comprava há 12 meses atrás, né? Assim, é dinheiro que a gente não vê saindo do nosso caixa, mas é diminuição do nosso poder de compra, né? A gente consegue comprar menos com esse dinheiro. E quando você investe no Tesouro IPCA+, você tem um investimento que ele está sempre acompanhando a inflação. Então, pô, ele se paga, fica lá no 0 a 0 com a inflação, mais uma taxa adicional, como por exemplo aqui dei no exemplo de 5%, tá? Então é um título interessante, tá? Pode ser um título muito indicado, aqueles títulos com prazo mais longo, por exemplo. Se você pensa aí em aposentadoria, por exemplo, né? Pode levar o título por mais tempo, tá? Novamente, sempre relembrando que toda essa questão de rentabilidade que eu estou explicando, você sempre vai ter essa rentabilidade caso você segure o título até o vencimento, tá? E aí quando você comprar o seu título lá no seu aplicativo da sua corretora, você vai ver lá, ele tem o Tesouro IPCA+, assim como os outros títulos, tem o seu vencimento, né? Pô, vence em 2026, 2035, 2050, o que quer que seja, esse é o vencimento, é quando você recebe de volta o seu dinheiro com juros, tá? E o Tesouro IPCA+, assim como o Tesouro pré-fixado, que eu falei lá no início, a gente tem o Tesouro IPCA+ principal, né, como eu disse, comprou, rendeu, chegou no vencimento, pagou o principal mais os juros, mas a gente tem também o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, tá? Que é a mesma lógica também do Tesouro pré-fixado com juros semestrais. O título rende durante um semestre, o que acumula de juros, ele paga, entra dinheiro em caixa para o investidor, o Tesouro IPCA+, começa a render de novo, paga os juros e de 6 em 6 meses ele vai te pagando juros, tá? É um título que pode fazer sentido, novamente, caso você queira aí gerar uma renda passiva semestral, aí, pode contabilizar aí junto com outros ativos que talvez você tenha que te gerem renda passiva, tá? Ações que pagam dividendos, fundos imobiliários, por exemplo, tá? Então é basicamente dessa forma que você trabalha no IPCA, tá? E aí, de forma similar à Selic, né? Poxa, se você investir num título do Tesouro IPCA+, quanto mais a inflação subir, teoricamente melhor para você, tá? Mais o investimento vai render, quanto mais a inflação cair, o IPCA cair, menos ele vai render, tá bom? Então, recapitulando, né? Quais são os 3 tipos principais de investimentos que a gente tem no Tesouro? Tesouro pré-fixado, taxa fixa, você já sabe quanto você vai receber desde o momento que você compra. 2, Tesouro Selic, um dos tipos de tesouro pós-fixado, que a gente tem no Tesouro, onde você sabe o quanto que esse título vai te pagar dia a dia, de acordo com a taxa Selic, tá? E, por último, Tesouro IPCA+, onde você também é um título pós-fixado, tá? E que ele vai te pagar aí dia a dia conforme o indicador de inflação, tá? O indicador de inflação, o IPCA aqui no caso. Beleza? Tranquilo? Então, esses são os 3 produtos que você encontra no Tesouro.
Obviamente, não preciso nem falar, eles pagam muito mais que a poupança, né? Então, poxa, a poupança aí paga, vamos arredondar aqui, 0,5% ao mês, tá? Depende aí do valor da taxa Selic. Por mais que ela seja isenta de imposto de renda, tá? Você pegando qualquer um desses investimentos, Tesouro Selic a 13%, né? Pô, Tesouro IPCA+, 8% mais um spread, você pega aí tesouros pré-fixados, por exemplo, a 12%, em média, tá? Então, sempre vai ser mais do que a poupança. E um ponto muito importante, né? Você vai ter mais rentabilidade do que a poupança e menos risco. Porque se você parar para pensar, né? A poupança, você está lá com o dinheiro no banco, por mais que tenha algum tipo de cobertura, esse tipo de coisa, é muito mais fácil, não que seja fácil, né? Mas é muito mais difícil o país quebrar do que um banco quebrar, né? Então, assim, pensando do ponto de vista apocalíptico, assim, digamos assim, que você não consiga sacar o seu dinheiro do banco, os títulos do Tesouro são diferentes, né? Na pior das hipóteses, se o Tesouro não tiver dinheiro para te pagar, ele vai lá, imprime e te paga, né? O Tesouro Nacional não vai te dar calote. Então, na teoria, pelo menos. Então, não faz sentido, de forma nenhuma, você investir na poupança, tá? Não faz sentido você pensar que na poupança você está mais seguro. Ah, porque eu já conheço, eu invisto nisso a vida inteira. Ah, porque eu vou na agência, eu falo com o meu gerente. Cara, isso já passou, pelo amor de Deus. Muita coisa mudou no mercado. Antigamente não existiam tantos produtos bons como tem hoje. Os produtos que existiam não eram divulgados, né? A informação não chegava para a gente. Então, pelo amor de Deus, não pense que prefiro ficar na poupança, eu ganho menos, mas é mais seguro. Não, nem mais seguro tá? Você pode ir, por exemplo, para um Tesouro Selic, que você vai ganhar mais e vai ser mais seguro do que a poupança. Beleza? E aí, por último, o que eu quero trazer aqui, até também para não estender muito, não ficar cansativo, né? Então, poxa, no final das contas, então como que eu ganho dinheiro com esses títulos do Tesouro Direto, né? Comprando esses títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Quando você investe em um título de renda fixa, como esses 3 títulos são de fato de renda fixa, você tem 2 opções do ponto de vista de como que você vai obter o seu retorno, tá? A primeira maneira, uma maneira, digamos assim, mais clássica para o investidor aí, e aí essa maneira é mais indicada, poxa, para o investidor que busca mais tranquilidade, não quer se preocupar em acompanhar preço de mercado, esse tipo de coisa, quer falar, Renan, não, eu quero investir sei lá, num tesouro pré-fixado que vai me pagar 12% ao ano, por exemplo, tá? Você deixa lá, compra o título e deixa ele rolar até o vencimento, tá? Então a primeira forma, quando você investe em renda fixa, compra o título e esquece dele, deixa ele lá na carteira até ele vencer. Quando ele vencer, você vai receber aquele retorno prometido. Faça chuva ou faça sol, não importa o que aconteça, tá? Isso é quando você compra um título de renda fixa e decide segurá-lo até o vencimento. Você não vai se preocupar, puxa, vendo agora, será que está mais barato? Será que está mais caro? Não, comprou, deixou na carteira, esqueceu, chegou no vencimento, caiu o dinheiro na conta, tá? Essa é uma forma, não quer dizer que é certa ou é errada, é uma forma de você investir em renda fixa, tá? Como eu disse, pode ser mais indicado aí para quem, para um investidor mais conservador, um investidor que não tem tempo de acompanhar o mercado ou nem tem interesse, não quer se preocupar com isso, tá? E a segunda forma de você ganhar dinheiro com a renda fixa, tá? É com o que a gente chama de fazer marcação a mercado, tá? Aqui é um conceito importante que eu quero explicar que pode parecer um pouco complexo, mas não é difícil de se entender, tá? O que é a marcação a mercado? Pense da seguinte forma, tá? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, tá? Para tentar ilustrar um pouco melhor. Vamos supor que você compra um imóvel, você comprou uma casa hoje, tá? Você comprou uma casa hoje por R$1 milhão, tá? Vamos colocar uma casona aí de R$1 milhão só para exemplificar. Você compra essa casa de R$1 milhão como investimento, por exemplo, e pensa, pô, gastei R$1 milhão nessa casa, vou aqui dar um tapa nela, dar uma melhorada nela, e daqui 5 anos eu quero vender ela por R$2 milhões, tá? Por exemplo, ou seja, colocou R$1 milhão, daqui 5 anos quer ter aí 100% de retorno, vou vender por R$2 milhões. Se você é aquele investidor mais conservador, do ponto de vista, aquele primeiro caso que eu falei, não, vou comprar o título e vou segurar até o vencimento, você vai
comprar a casa, R$1 milhão, vai viver nela aí nesses 5 anos. Daqui 5 anos, quando você fala, não quero mais essa casa, quero uma maior ainda, vou vender ela por R$2 milhões. Você vai colocar ela à venda e vai vender ela por R$2 milhões, por exemplo, tá? Isso é uma forma, é como se você estivesse investindo no tesouro direto, ou na renda fixa em geral, de forma que você segure o ativo até o vencimento. Outra forma de você vender essa casa é você fazer marcação a mercado, tá? E existe uma analogia, né, que o Benjamin Graham fez essa analogia, que ele foi o professor do Warren Buffett, que é a analogia do senhor mercado, tá? Então, vamos supor que você também comprou essa casa de R$1 milhão, tá? Só que, ao invés de você ficar lá tranquilo, por algum motivo tem uma pessoa chamada senhor mercado que todo dia bate lá na sua porta e fala, ô José, ô João, essa sua casa aqui, que você pagou R$1 milhão, eu pago R$1.100.000 nela. Você quer vender? Por exemplo. Você fala, pô, não, mas acabei de entrar na casa, eu quero vender daqui 5 anos. Não, não quero vender. Beleza. Passa um dia, o senhor mercado bate lá na porta de novo, e aquela casa que você comprou por R$1 milhão, ele chega e fala, ó, Renan, quero comprar essa sua casa por 900 mil. Você fala, meu, pô, como assim, cara? Eu comprei por R$1 milhão, por que eu venderia para você por 900 mil reais? Não, vai embora, não tenho interesse. Beleza. Passa uma semana, o senhor mercado vai lá, bate na sua porta de novo e fala, Renan, essa sua casa que vale R$1 milhão, eu quero pagar R$1,5 milhão por ela. Você fala, caramba, putz, começa a ficar tentador, né? Mas não, nem aproveitei a casa, quero ficar um pouco, não quero vender. Passa mais uma semana, o senhor mercado vai lá, bate de novo, fala, Renan, essa sua casa que você pagou R$1 milhão, eu quero pagar 200 mil nela. Só, meu, você tá louco? Como assim? Eu paguei R$1 milhão, por que eu vou te vender por 200 mil reais, tá? O que é essa analogia de mercado? É um cara que é uma pessoa, né, que todo dia tá lá batendo na sua porta falando, ó, sua casa vale X, sua casa vale Y, sua casa vale R$1 milhão, sua casa vale R$1,5 milhão, sua casa vale R$100 mil. E isso acontece todos os dias, a cada minuto, com todos os investimentos, inclusive com o Tesouro Direto, tá? Com os títulos, por exemplo, vamos pegar aqui o Tesouro IPCA+, por exemplo. Todo dia, o Tesouro IPCA+, sei lá, 2035, por exemplo. Por mais que você saiba que você investiu R$1.000 no Tesouro, que daqui, sei lá, 13 anos, né, 2035, esses R$1.000 vão valer 1.500, por mais que você diga que ele vale 1.500, todo dia tem gente dando preço para esse seu título, né? Todo dia tem o senhor mercado batendo lá na sua porta e falando, ó, seu título que hoje valeria 1.100, eu pago 1.200. Aí amanhã o cara chega e fala, ó, esse título que vale 1.100, eu pagaria 1.050. Né? Isso é o que a gente chama de preço de mercado, que é muito diferente do preço que ele valeria se você simplesmente guardasse, né? Que é como a gente chama de preço na curva. Tá? E aí tem uma grande diferença, tá? Entre o preço que ele valeria, teoricamente, de forma contábil, se você segurasse o título até o vencimento. Então, pô, comprou aqui por R$1.000, segurou, chegou aqui até R$1.500, teve R$500 de lucro. Só que nesse meio do caminho, para a pessoa que não se importa com o preço de mercado, ela não está nem ouvindo o senhor mercado. Né? O senhor mercado fica lá batendo e ele nem se preocupa com o que ele está falando. Tá? Porém, nesse tempo onde o R$1.000 viraria R$1.500, o mercado está toda hora falando para você, ó, não vale 1.000, vale 800, vale 1.200, vale 1.000, vale 1.100. E aí você pode, caso você queira fazer a marcação a mercado, que a gente fala, o que é fazer a marcação a mercado? É você vender esses títulos com antecedência, né? Vender esse título antes do vencimento, tá? Só que, para você fazer essa marcação ao mercado, você tem que vender no momento correto, né? Então, assim, poxa, se você comprou uma casa de R$1 milhão, você não vai vender quando o senhor mercado bater na sua porta e falar que quer vender por 800 mil. Você vai vender essa casa de R$1 milhão quando o senhor mercado bater na sua porta e falar, ó, quero pagar R$1,5 milhão na sua casa, tá? No Tesouro IPCA+, nos outros títulos do Tesouro, títulos de renda fixa em geral é a mesma coisa. Caso você não queira segurar o título até o vencimento, você vai ter que acompanhar o preço de mercado. Pô, como que eu vou fazer marcação de mercado? Eu vou vender esse título apenas a um preço que eu saiba que ele está maior do que o preço que ele seria caso eu segurasse ele no vencimento. Tá? Ou seja, caso eu tenha ágil, né, nessa diferença. Tá? Então, poxa, como que você... Desculpa. Como que você faz... marcação ao mercado. Você compra o título e você acompanha o preço dele.
preço de mercado dele, né? O preço de mercado é ditado pelas pessoas que compram e vendem, né? Como se você fosse na feira comprar tomate, é o preço do mercado. Pô, tem uma barraquinha vendendo a 4, outra vendendo a 3,50, o cara vai lá e baixa para 3,50 e assim por diante. Nos títulos do Tesouro, nos títulos de renda fixa, a mesma coisa, né? Então, pô, você comprou por R$1.000, poxa, passou um ano, ele deveria estar valendo 1.200. Tem um cara falando que paga 1.500, beleza. Vou vender por 1.500, vou embolsar esses R$300 de lucro, vou comprar um novo título e começar tudo de novo. Né? Ou seja, você só vai vender esse título quando ele estiver valendo mais do que o seu valor contábil, né? Ou o valor na curva, como a gente chama, tá? Então, assim, essa é uma forma de investir em renda fixa, que ela não é tranquila, como a gente diz, né? Pô, compra e fica olhando. Pode até parecer um pouco de renda variável, né? Que pô, você fica acompanhando o valor. Por isso que assim, a renda fixa, ela, é o que a gente fala, né? Ela não é tão fixa assim. Né? Então, assim, aquele título que, segurando o vencimento, subiria de escadinha, assim, até o vencimento, quando você decide fazer marcação mercado, ele vai subindo com altos e baixos. Caso você queira fazer marcação mercado e obter lucro com isso, você vai ter que ficar esperto de vender no momento oportuno, né? Você não vai vender lá quando o senhor mercado falar que ele está valendo 800 mil ao invés de R$1 milhão, no caso da casa. Beleza? Ficou claro, pessoal? Esse conceito ele parece difícil, mas não é, tá? Se você sempre tiver em mente essa questão do senhor mercado, uma pessoa batendo na sua porta e falando, seu título vale de 1.000 vale 1.200. Não, hoje vale 800, hoje vale 1.500, hoje vale 500. Você vai ficar esperto, vai saber se vale a pena vender aquele título ou não, ou seja, fazer a marcação mercado, caso seja esse o seu objetivo, tá? Esse é o objetivo de muitos investidores na renda fixa, dado que ela não é tão fixa assim. Porém, caso não seja o seu investimento, você fala, Renan, não quero ter essa preocupação, mó rolo. Cara, beleza. Compra o título, segura até o vencimento, esse é o seu objetivo. Você vai lá, passa sem estresse. Lá no vencimento, o cara que marcou a mercado ou o cara que segurou vai receber o mesmo valor. Então, se você não quer se preocupar com isso, segura até o vencimento e fica tranquilo. Beleza, pessoal? Não quero deixar a aula muito longa, já são quase 8h40, tá? Então, resumindo, essa é a forma de você ganhar dinheiro com Tesouro Direto, tá? Fugir da poupança, pelo amor de Deus. Vamos fugir desse treco. Saca lá, investe, nem que seja no Tesouro Selic. Vai subir de novo aqui o link para você abrir a conta na corretora. Comece a investir, tá, pessoal? E aí eu vou entrar num ponto que eu sempre bato aqui, né? Que é, independentemente do seu conhecimento, do seu nível de conhecimento, ou do tempo que você tem aí para se dedicar a investimentos, tá? Ou quanto você tem de dinheiro para investir. Ah, Renan, tenho só R$100, tenho R$1.000, tenho 10 mil, 100 mil. Cara, não importa, que você tenha R$100 para investir, comece com o que tem. Invista. Comece logo a investir, tá, pessoal? Então, assim, aqui na Lura Educação a gente traz conteúdos. O que eu tento trazer para vocês? Conteúdos que vão agregar a cada aula nossa para que você aprenda aos poucos a investir por conta própria, tá? E se você tem interesse de investir por conta própria, eu tenho que mostrar aqui, tenho que falar para você, contar para você sobre o método Alure. Comece a investir hoje, tá? O método Alure é o carro-chefe aqui da Lura Educação, é o nosso curso para quem tá perdido, não sabe por onde começar, acha que é difícil, acha que é para profissional, e o nosso curso mostra exatamente o contrário. Você não precisa manjar de matemática, você não precisa ser do ramo, não, você precisa ter vontade para começar, para aprender, tá? E de fato começar a investir, tá? E no nosso curso, o que a gente fala, tá? A gente passa aqui para uma metodologia que a gente chama de método POSSI, tá? Que é POCI. Tá? O que significa o método POSSI? Né? E eu sempre falo que, se tiver algum professor de português aqui, me desculpe, né? Mas o método POSSI, POCI, significa que você vai tomar posse do seu futuro financeiro, né? Das suas finanças. Por quê? O que significa o POCI? O P significa que você vai aprender a pensar como um investidor. Tá? Não basta você começar a investir sem o mínimo de preparação mental. Tá? Pensa aí como um atleta que vai jogar uma final de campeonato, ele tem todo o treinamento físico, todo o treinamento psicológico, né? Acompanhamento aí da sua comissão técnica. Com o investidor é a mesma coisa. Você não pode começar aí chutado, fazendo de qualquer maneira. Né? Então você vai aprender a pensar como investidor, organizar suas finanças, você vai aprender a montar uma reserva de emergência, a aprender técnicas de eliminação de dívidas, tá? Arrumar a casa, passar a régua para você começar a investir da forma correta, tá? E o C, o que significa o C do método POSSI? Conheça o seu eu investidor, você vai se conhecer como investidor.
Todos nós somos diferentes e no investimento é a mesma coisa. Eu posso ser mais agressivo nos meus investimentos, você mais conservador, um outro mais moderado, não tem certo ou errado, cada um é de um jeito, assim como nós, na nossa vida pessoal mesmo, cada um tem o seu jeito. E o I do método Posse significa invista. Invista finalmente, comece com o que tem, não perca tempo, né? Não fique só na teoria, tá? Então, o método Alure, novamente, vai subir uma mensagem aqui para você conhecer o método Alure, tá? É só clicar no link. Tenho certeza que você vai gostar muito, é um curso super fácil, super rápido, tá? Não depende aí de nenhum conhecimento prévio, ele é online, você consegue acessar a qualquer hora, tá? E para você que está assistindo essa aula, a gente tem uma condição que o curso está sendo vendido com 60% de desconto, tá? De R$500 por R$197. Então, cara, não perde a oportunidade, não fica mais comendo mosca aí, com dinheiro na poupança, esperando aí, achar que vai cair existe uma fórmula mágica. Não, cara, entra lá, acessa o curso, conhece, começa a fazer as aulas, tenho certeza que vai ser um divisor de águas para você começar logo a investir e parar de perder dinheiro com poupança e tanta besteira aí que a gente ouve aí no mercado. Beleza, pessoal? 8h40, acho que aí já é um tempo bom aqui para nossa aula, também para não ficar muito cansativo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Próxima aula a gente vai falar mais sobre como fugir da poupança, então não deixa de acompanhar a Alure Educação, acompanha aí no Instagram, no YouTube, tá? Não deixe de acompanhar a gente, os nossos conteúdos. Toda semana aqui tem mais um conteúdo gratuito aqui para você utilizar no seu dia a dia. Beleza, pessoal? Obrigado aí, todo mundo que compareceu. Vi aí muita gente dando palminhas, parabéns. Poxa, obrigado aí para todo mundo que compareceu. E vamos para a próxima que tem mais semana que vem. Beleza, pessoal? Obrigado e tchau, tchau.